seu evangelho endereçado a Teófilo. E quando o Teófilo conhece Cristo por intermédio do evangelho, esse Teófilo procura Lucas para que venha receber mais informações acerca de Cristo. E aí Lucas escreve o segundo livro, que é o Atos dos Apóstolos, né? Eu não sei se você prestou atenção que esses versículos que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nos ensinam alguns princípios. E qual é o princípio? Primeiro, a gente tem que compartilhar da água que a gente bebeu. Aleluia. Isso é importante. A gente precisa compartilhar Jesus. Segundo, nós precisamos conhecer todas as informações de forma minuciosa. Ou seja, Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem a preocupação de pesquisar, procurar informações com pessoas que eram vivas ou que eram jovens quando Cristo estava com eles. Veja que Lucas ele diz assim: fiz de forma minuciosa, coloquei em ordem para que essas informações, Teófilo, chegassem até você. Ou seja, Lucas, além de médico, olha que coisa interessante, é como se Deus usasse a formação de Lucas e o beneficiasse na escrita bíblica. Vamos colocar nossa cabeça para pensar. Quantos anos em média uma pessoa ela estuda para se tornar médico? 6 anos. Uma faculdade, dependendo da especialidade, 6 a 8 anos. Aliás, o médico ele nunca deixa de ser um estudante da medicina, mas para se formar entre 6 e 8 anos, então é um tempo considerável. E aí Cristo ele vai usar essa ferramenta que Lucas já tem e já exerceu, e agora vai usar em favor do evangelho. Essa técnica que Lucas aprendeu na medicina, agora Cristo, por intermédio do Espírito Santo, vai utilizar a instrumentalidade desse homem a favor do evangelho. De que forma? Lucas pesquisa, Lucas é organizado, Lucas ele não deixa qualquer informação escapar, ele faz e anota todas as informações de forma minuciosa. Esse é um princípio que para a gente como cristão e principalmente como estudante da palavra de Deus, a gente tem que ser organizados. Além de ter a nossa vida devocional organizada, a gente precisa ter a nossa... uma pergunta aqui: quem aqui tem livro em casa? Livro evangélico. É sempre bom a gente ter aquela estante com os nossos livros. Eu não consigo ler, mas eu tenho Vamos ler na condição para seu cartão. A gente precisa ter a nossa escrivaninha, o nosso lugarzinho para estudar. A gente precisa montar, ter um espaço. Eu sei que nem todos têm essas condições, mas se você puder na sua casa, compre uma estante ou monte uma estante, coloque lá os seus livros. Porque, veja bem, hoje em dia, dentro de um ambiente competitivo, quem não tem informação fica para trás. Isso serve para o ministério. Quem não tem conteúdo fica para trás. Só para vocês terem uma ideia, para que Moisés ele fosse líder de Israel e tirasse Israel do Egito, ele passou primeiro 40 anos na ciência do Egito, depois 40 anos no deserto, para depois ser usado por Deus por mais 40 anos. Eu não vou muito longe, vou pegar Jesus. Ele se preparou 30 anos para ser usado por 3 anos. É forte, hein? Então ele se preparou durante 30 anos. Quando ele completa o seu 30º ano, ele desce as águas do batismo e é batizado por João Batista. Ele sai dali para fazer a obra durante 3 anos.
Veja que o tempo de preparo é maior do que o tempo de execução. E isso a gente precisa colocar na nossa vida. A nossa vida também. Eclesiástica, A nossa vida também. a nossa vida particular, devocional e principalmente a nossa vida ministerial. Eu vou dizer de novo: o tempo do preparo é sempre maior do que o tempo da execução. Às vezes Deus te prepara uma vida toda para te usar uma única vez. E Tiago, só vou te encontrar no céu. O tempo do preparo. O tempo do preparo é maior do que o tempo da execução. Isso aqui é tão verídico porque é só você pegar os exemplos bíblicos. O tempo de preparo é sempre muito maior, né? Quanto tempo Gideão ficou malhando trigo no lagar? Não se sabemos, não se sabe. Mas quando o anjo aparece e o chama para vencer os midianitas, foi uma única vez. Então a gente tem que ter esse modelo na nossa mente. Lucas nos ensina a ser organizado e fazemos as coisas de forma minuciosa. E aí, dentro da sua organização e o seu poder historiógrafo, porque veja bem, ficar 6 a 8 anos estudando, todo dia o cidadão está escrevendo. Então Cristo, ele vai pegar, o Espírito Santo vai pegar essa ferramenta que Lucas está acostumado para anotar todas as informações e escreve 2 livros. E um deles é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Gente, é uma coisa fenomenal, né? Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e torcer, escorre azeite nas mãos, porque o livro fala só do Espírito, as atividades do Espírito Santo, né? Se tivéssemos a condição de pegar o livro de Atos e espremer, azeite escorre. Olha. Né? Só para vocês terem uma noção. Atos capítulo 1, Jesus está se despedindo, dizendo para eles que iria derramar virtude para que eles ficassem em Jerusalém, que a virtude cairá sobre eles, sobre a vida das testemunhas, isso em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2, cumprido-se o dia de Pentecoste, nasce a igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? De repente ouviu-se o som veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram, foram vistas caindo sobre a cabeça de cada um deles. Atos capítulo 3, Pedro e João, eles sobem a hora da oração, olha para o coxo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho também está em João, o que está em João também está em mim. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta a tua cama e anda. O texto diz que primeiro os pés se direitam, segundo o homem fica de pé, terceiro ele dá um pulo, dá um glória e vai para o templo. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, Satanás, ele vai investir pesado na liderança religiosa, prendem Pedro e João, e aí a liderança investigam a vida de João para ver se pega a vida de Pedro e João, para ver se encontram alguma falha para mantê-los presos. Como não encontram nada que o condenasse, os soltam. Eles vão para a praça pública, pregam o evangelho, quase 4.000 almas se convertem a Cristo. Atos capítulo 5, você vai ver o Espírito Santo punindo um casal que achou que poderia mentir ao Espírito Santo. Ananias e Safira vende uma propriedade, pega o valor, retém a metade, coloca o valor como se fosse total aos pés dos apóstolos. Pedro olha para Ananias e disse assim: por que permitisse que Satanás entrasse no teu coração? Não mentisse a homens, mas mentisse ao Espírito Santo. Pum, o homem morre. 3 horas depois, a mulher, pum, também morre. E há um temor na igreja, porque é mais ou menos assim. Quando há falta de temor, né? Eu estou aqui só fazendo um panorama do livro de Atos. Ali, a morte de Ananias e Safiras, alguém poderia dizer: Deus foi muito radical. Tem horas que Deus precisa ser radical. Aliás, Deus é um Deus radical. Não tem meio termo. Ou é sim ou não. Sim, sim? Não. Né? Alguém pode perguntar assim: mas poxa, por que Deus matou Ananias e Safira? Primeiro eu preciso saber que Deus mata. Deus mata. Ele diz: eu mato e faço viver. Até porque se ele é criador e ele me criou, então eu pertenço a ele. Se eu sou dele, ele faz de mim o que quiser. Alguém pode dizer: eu atirei, mas a bala matou. Não, a bala não matou, foi Deus que tirou a vida. Deus permite que a vida seja ceifada. Um ser humano só morre se Deus permitir. Se Deus não quiser, não morre. Entendeu? Mas Deus matou Ananias e Safira. Por quê? Porque a igreja estava no começo. E a mentira não poderia prevalecer nas raízes da igreja. Aí Deus corta o mal pela raiz.
Pela raiz. E se Deus fizesse isso hoje? Eita, se vivesse um mundo, você não. Teria velório todos os dias. Ananias e Safira morrem, a igreja entra em temor, e só quando entra o temor, aí tem sinais, prodígios e maravilhas. Atos capítulo 5. Atos capítulo 6, por causa do temor, por causa dos milagres, do prodígio, a igreja cresce. Quando a igreja cresce, há uma discussão. As viúvas, as mulheres dos gentios estavam sofrendo discriminação pelas esposas dos judeus. E aí há necessidade de escolher diáconos. 7 diáconos são escolhidos. Atos capítulo 7. Um deles se chama Estevão. Estevão se torna um exímio pregador. Ninguém consegue, a liderança religiosa não consegue combater a inteligência de Estevão. O osso dele brilha, e aí a inveja toma conta. E o resultado disso, para calar a voz de alguém que brilha, só com pedrada. Atos capítulo 8, Felipe está em Jerusalém. Ele prega, aliás em Samaria, ele prega o evangelho para a multidão, mas de repente Deus quer testar o espírito e o ministério de Felipe e leva ele para o deserto para pregar para uma pessoa. Posso continuar? Pode. Ele sai da multidão de Samaria e Deus leva ele através do espírito para o deserto para pregar para um eunuco. O eunuco está na carruagem, né? Está na carruagem, lendo o rolo do profeta Isaías. Felipe vem acompanhando. Entendes tu o que lês? Como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Sobe na carruagem, ensina Jesus desde Isaías até o Monte Calveira. A carruagem para, tem uma poça de água. O eunuco pergunta para Felipe: o que me impede de ser batizado? Ele desce, é batizado, o Espírito Santo toma conta daquele eunuco. A história posterior vai dizer que aquele único homem que Felipe evangelizou, aquele único eunuco, ele vai ganhar posteriormente o norte da África para Jesus. Por isso que vale a pena lançar a semente, ainda que seja com uma única pessoa. Você não sabe o poder dessa semente depois. Então veja bem, ele começa Atos 8 pregando para a multidão em Samaria. Depois ele aparece pregando sozinho para uma pessoa. Para Felipe não tem diferença, multidão ou pessoa. Atos capítulo 9. Saulo tem autoridade para caçar os cristãos que estão já em Damasco, fora do território de Israel, a caminho de Damasco. Ele recebe um clarão, ele se dobra, a voz ecoa: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? E vocês conhecem a história, a conversão de Saulo. Atos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que João, ou melhor, Pedro, ele come uma refeição e adormece, e no seu sono ele tem uma visão. Qual é a visão? Ele vê um lençol descendo do céu, e embaixo desse lençol vários animais impuros. O lençol chega diante dos seus olhos e a voz chega na consciência de Pedro: Pedro, pega e come. Pedro, que é judeu, não come animal imundo, ele vai dizer para a voz: eu não posso tocar nesses animais porque são imundos. Aí a voz do Espírito Santo olha para Pedro e sopra assim no ouvido dele: não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Em seguida ele acorda, quem chega na porta dele? Cornélio, um gentio. Cornélio é alcançado pelo Evangelho. Pedro entende que o Evangelho não é só para o seu grupo de judeus, o Evangelho é para todos. Atos capítulo 11 já tem uma igreja lá na cidade de Antioquia da Síria, no país da Síria, numa cidade chamada de Antioquia. E é lá em Atos 11, 36, e os crentes são chamados pela primeira vez de cristão. E cristão ali quer dizer pequenos cristos. Eles eram tão parecidos com aquele galileu que foi morto na cruz, que aqueles homens da cidade gentíaca de Antioquia olham para aqueles crentes e dizem: eles se parecem tanto com Cristo que são os pequenos cristãos. Atos 12, a Bíblia diz que Tiago é morto à espada por Herodes. Lançam a mão de Pedro, mas a igreja está em contínua oração e Pedro é liberto da prisão. Atos 13. Posso continuar? Pode, pastor, meu Deus. Deixa para depois. Não, fala todo de lá. Não. Aí eu consumi a aula toda. Então, Atos dos Apóstolos são atividades do Espírito Santo. Por isso que é chamado de Atos dos Apóstolos. É a parte histórica. Veja que eu comecei a narrar histórias aqui. História do nascimento, desenvolvimento, até chegar no ministério de Paulo, né? O livro de Atos começa em Jerusalém e termina em Roma. É onde Paulo prega. Onde Paulo entra, mas não prega, né? Paulo entra e espera a morte.
Sim, mas ele não prega em Roma, né? Na verdade, ele está preso e escreve cartas. Da prisão, ele escreve a carta aos romanos. Certo. Não que ele pregue aos romanos, mas ele escreve carta aos romanos. Não tem um período que ele ficou preso, ele tinha uma casa lá e ele ficou na... Sim, Paulo ficou preso. Paulo ficou preso 4 vezes. Primeiro em Cesareia, depois Jerusalém, depois Éfeso e depois Roma. Nessa prisão que ele vai de Éfeso para Roma, ele fica a princípio numa prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar, à espera do julgamento do imperador, Paulo pode receber visitas, né? E ao receber visitas, ele vai escrevendo cartas. Dentro dessa prisão, Paulo escreveu as cartas da prisão, né? Filipenses, Colossenses, Efésios, Romanos. Ele foi escrito dentro de uma prisão domiciliar. Mas aí, à medida que chega o momento, vai se aproximando do dia do julgamento, ele vai para uma masmorra, né? Paulo está preso. E aonde está escrito isso na Bíblia? Segunda carta de Timóteo. É a última carta escrita por Paulo. E ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele vai trazer um relato que nós estávamos até comentando na aula de ontem, que o pastor estava, que Paulo ganhou tanta gente para Jesus. Paulo fez tanto por tanta gente e terminou a sua vida sozinho. Bem-vindo ao ministério, tá? Aliás, até hoje ele ganha, né? Está escrito aí. Segundo a tradição, Paulo era baixinho, perna torta, barrigudo, careca, caolho e nariz grande, achatado, com o corpo todo cheio de cicatriz. Ele vai escrever na segunda epístola de Timóteo: olha, vem depressa comigo, Timóteo. Ou seja, eu estou com saudade, eu preciso ver alguém, porque Paulo está dentro de uma masmorra, muitas vezes sem comida, escura, cheio de insetos e de camundongos. Veja como é que é uma pessoa como essa, com fome, com frio, porque ele está sem roupa, de frio. Haja vista que ele vai dizer assim: ó, traga minha capa, porque está frio, está inverno. Está sozinho, ele vai dizer: ó, só Lucas está comigo, Demas me abandonou, Tito foi para a Dalmácia, todo mundo me abandonou. Ele vai para o corredor da morte sozinho. Bem-vindo ao ministério, viu? Ministério é vida solitária. Ministério é vida solitária. Ou seja, nem sempre você será cercado de pessoas. Dá para contar nos dedos quem você pode confiar. Você não tem amigos no ministério. Quando eu digo amigos, eu estou falando de pessoas amiga. Claro que a gente tem as pessoas que a gente, mas aquela pessoa quase nenhum, né? Haja vista, a gente pode tomar, por exemplo, a vida de Paulo. Então, está aqui Atos dos Apóstolos. É claro que a gente, no decorrer do curso, vai entrar em pormenores do assunto. A terceira divisão do Novo Testamento, qual é mesmo? Doutrinas. As doutrinas, né? Quantos livros mesmo tem no Novo Testamento? 27. No Novo Testamento é 27. No Novo Testamento nós temos 27 livros. 27 livros. 27 livros. Sim, isso mesmo. Acho que meu celular foi ligado. 21 deles são epístolas. Então, de 21 para 27, a diferença é de 6. Esses 6 livros, 4 são os evangelhos, o 5º é o livro de Atos e o 6º é o Apocalipse. O resto é só doutrina no Novo Testamento. Isso quer dizer o seguinte, que o Novo Testamento mais ensina, mais instrui do que qualquer outra coisa. Sabe o que isso representa? Que a prioridade do Evangelho não é te trazer bênçãos físicas ou curas físicas. Não estou dizendo que Deus não tem poder para isso.
Mas o que nós podemos aprender aqui é que, primeiro, o Evangelho quer tratar o teu interior. O Evangelho quer te instruir, quer te orientar, para depois trazer aspectos físicos, bênçãos, prosperidades, curas. E o Evangelho que nós estamos vivendo é o Evangelho totalmente contrário. É verdade. As pessoas, elas são mais atraídas pelo misticismo religioso que está entrando dentro das nossas igrejas. Por quê? A maioria de nós, ao passar por aquelas portas, eu não só me refiro aqui, mas ao passar por aquelas portas, a gente espera que Deus use alguém para revelar o nosso futuro. É evidente. A gente espera que alguém traga algo espetacular que cause admiração. E se às vezes nós não temos isso no culto, a gente chega à conclusão, alguns chegam à conclusão que o culto foi frio. Tem essa maneira. E Deus não falou. Que não falou. Se ele fala Ou seja, está aqui. Mas Eu vou te dar um exemplo disso, pois não. a questão da doutrina também, no Antigo Testamento, a gente vê muito desse relato, faltava doutrina, né? Sim. Por isso que era necessário aplicar-se a doutrina na nova igreja. Exatamente. Por causa da falta do conhecimento, tem gente errando. Se você pegar o livro do profeta Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. A gente tá mais, a gente se atrai mais pelo oculto, no escondido, do que pela palavra de Deus. Né? Alguém já disse assim, o irmão Sérgio não gosta de profecia. Eu falei, quem foi que disse isso? Pelo amor de Deus, eu sou pentecostal, só que eu sou consciente. Eu não pulo por qualquer razão. Eu não grito por ouvir qualquer coisa. A minha mãe, ela é dirigente do ciclo de oração. Para quem é da Assembleia sabe o que eu estou dizendo. A minha mãe é dirigente do ciclo de oração lá do Agreste de Alagoas, uma cidade Palmeira dos Índios. Aleluia. Conhece? Olha lá. Lá no interiorzão, gente, lá onde a minha mãe mora no sítio, é chamado Sítio Baixinho, perto de Algodãozinho. Sei quem é. Sabe, né? Rapaz. Mesmo ambiente de correr. Então, para ter o vizinho da minha mãe, você tem que andar não sei quantos metros para chegar no vizinho, né? E minha mãe pega e vai para a cidade de Canafíssula, na igreja, Assembleia de Deus, para ser dirigente do ciclo. Minha mãe é do coque, tá? É do coque. É por isso que eu estou de pé até hoje. Para dar a oração da minha mãe. Eu vou escrever meu nome. Só que tem um problema, minha mãe tem um problema muito sério. Minha mãe é guiada muito pela questão da profecia. Entre uma pregação e uma profecia, minha mãe fica com a profecia. E aí que tá, às vezes a profecia não tem a sua fonte de Deus e não acontece, aí vem aquela frustração, poxa, Deus fala. Será que Deus falou mesmo? Na profecia? Que foi Deus? Será que foi Deus? Então a gente é pentecostal, mas é consciente, né? Tem uma frase que diz o seguinte: a teologia não esfria o crente, a teologia apaga o fogo estranho. É verdade. É porque tem muita gente que tem um preconceito com a teologia. Eu conheço um monte. Quem já ouviu falar assim, está estudando teologia, vai ficar frio, hein? Não vai ficar frio, não, vai ficar As inteligente. pessoas falam que quando você passa a fazer teologia, duas coisas acontecem. Fica louco. Você se afasta da graça e você não quer mais saber de ouvir falar em crente. Quando algumas pessoas ficou sabendo que eu estava fazendo curso, falou, tá contado seus dias na igreja. Isso é preconceito puro. Sim. Isso é preconceito puro, né? E ainda usa um texto bíblico que não existe, né? Que diz assim: a letra mata. Quem já leu isso na Bíblia? Vocês nunca leram isso na Bíblia? Paulo vai dizer lá na carta dos Coríntios que a letra mata. E aí alguém usa esse texto para dizer, tá vendo? Faz teologia, aí mata o espírito. O Paulo não está dizendo que a letra mata. Algumas pessoas traduzem esse texto da seguinte forma: quanto mais você estuda, a letra mata o fervor espiritual. Só que Paulo está falando da lei. Da lei, da lei.
Paulo está falando assim: se você não obedecer a lei te manda matar. A lei. Aí alguém vem e interpreta errado. Nossa. A lei, não a letra. Só que começa com L. Você entendeu? E a É preconceito. Sim, e a respeito das pessoas preferirem profecia igual a sua mãe do que uma pregação, talvez seja o fato que não entendem a pregação. Porque a maioria, a minha mãe é da congregação, mas ela também não entende o que é falado na pregação. Mas na hora que o profeta chega, ninguém se ela entende. Já tá Ó, com a mão assim. Coisa, Maguinho. A diferença. Eu tô recebendo. A diferença é o exemplo da minha esposa. A minha esposa, nós fomos um casal no interior e o preto falava muito bonito. Ele, em cima do altar, ele falava tão bonito que a aluna final do culto, ela falou assim: eu não entendi nada. Entendeu? Ele fala tão bonito, mas ele não fala do jeito que tem que ser falado. Mas às vezes, a pessoa se perde. na verdade, alguns colegas usam uma linguagem difícil e aí complica um pouquinho. Por exemplo, existem públicos que você pode falar de forma refinada, que o público vai te entender, e existem públicos que, se você falar de forma refinada, você vai criar um ponto de interrogação. Eu, quando dou aula de teologia, eu fujo dessa linguagem técnica, porque isso não é atrativo. Eu falo uma linguagem que você entenda. Aleluia. Que é diferente. Né? Eu entendo. Por exemplo, vamos lá. Normalmente isso acontece com o pregador. Quando você recebe um convite, eu costumo de examinar para qual lugar eu estou indo, né? O bairro, se o culto é no domingo, na quarta, porque depende, né? Se o culto for na quarta, a pregação tem um outro apelo. Se for no domingo, a pregação tem outro apelo. Né? Se dependendo do local da região, você pode usar uma linguagem tal, dependendo, tudo isso é estudado, né? Eu me preocupo com isso. Vamos tentar imaginar. Se eu for ministrar na comunidade do Heliópolis, a minha linguagem tem que ser uma linguagem que o povo entende. Porque lá não é preconceito que eu vou dizer, mas o acesso ao conhecimento, a carência, a instrução é um pouco menor do que de repente se eu fosse pregar em Alphaville. Se eu for para Alphaville, eu tenho que me preparar, porque o público lá é advogado, é médico. Você entendeu? Então, se eu for usar uma linguagem técnica, eles vão entender. Então, tudo isso é que. Agora, às vezes a pessoa quer mostrar conhecimento a mais, começa a falar palavras difíceis e acaba o povo não entendendo nada. Tem esse lado também. E é talvez por isso que as pessoas têm um certo preconceito à teologia. Mas a teologia que eu gosto é essa. A teologia pentecostal, da linhagem pentecostal, mas com uma linguagem que você entenda. É importante, eu fico feliz, e a minha maior felicidade é você sair daqui, poxa, entender a aula que foi dada. Essa é o ideal. Então, voltando aqui, então, se o Evangelho, se o Novo Testamento são 27 livros, no Novo Testamento, 21 deles é só ensinamento. São as 21 epístolas. Quer ver um exemplo disso? Veja aí Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2. Ufa, a aula desenrolou, estava meio preso no começo. Olha só Marcos capítulo 2, versículo 1. Acharam? Você que está em casa também pode acompanhar conosco Marcos capítulo 2 a partir do verso de número 1. Olha só. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus fazia o que, gente? Fazia o quê? Ele não operava milagres não, né? Anunciava-lhes a palavra. Olha o versículo 4. E não podemos aproximar-se dele por causa, desculpe o 3,
E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Esse texto aqui retrata bem o que nós estamos dizendo aqui, que o Novo Testamento ele traz a intenção de instruir do que trazer algum benefício externo. O exemplo disso é esse texto. Esse texto, depois de Cristo ter liberto aquele homem gadareno, lembra do gadareno? Que morava no sepulcro, se cortava, andava nu pela cidade, colocando medo de todo mundo. Jesus entrou em Gadara, libertou aquele homem. Quando ele volta, ele sobe no barco, atravessa o mar e volta para Cafarnaum, de onde Jesus mora. Jesus ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, e durante o seu ministério ele residiu para Cafarnaum. Jesus morou em 3 endereços: Belém, Nazaré e Cafarnaum. Belém, Nazaré, Cafarnaum. E Egito? E o Egito? Não, o Egito foi quando ele fugiu, para fugir do decreto de Herodes, seus pais, Depois ele retornou, ele nasce em Belém, aí foge para o Egito. Fica um período lá e volta para Nazaré, onde ele se cria, se desenvolve. Aí na fase adulta, quando ele inicia o seu ministério, ele vai morar sozinho em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, quando ele volta lá de Gadara, ele entra em casa, os moradores de Cafarnaum souberam que Jesus estava, aí foi todo mundo para a casa de Jesus, Chegando na casa de Jesus, a casa estava cheia, Jesus queria descansar, mas ele encontrando a casa cheia, ele vai dizer o quê? O que ele faz quando a casa está cheia? Ele prega a palavra. Ele prega a palavra. Casa cheia é sinal da palavra pregada. O que atrai público é a palavra. Aleluia! Você entendeu? O público não tem que vir para a igreja atrás de ver paralítico andar. Aleluia. Tem que vir atrás da palavra. O paralítico anda mediante a aceitação da palavra. É a palavra que produz o milagre. Não o milagre é a palavra. Depois o milagre. Você entendeu? Não é o milagre que produz a palavra, é a palavra que produz o milagre. E ali, Pela palavra. exatamente, Jesus está pregando. Produz o perdão. Exatamente. Jesus ele está pregando, ele está ensinando na sua casa, quando 4 homens decidem levar um paralítico. Eles não conseguem entrar na porta e eles sobem pelo telhado, fazem um buraco e desce o homem até o local onde Jesus está ensinando. Aquela multidão, se você ler nas entrelinhas, ouça isso aqui, nós vamos aprender muito, tá? A Bíblia, ela fala e ensina muito mais por aquilo que ela não diz do que propriamente do que aquilo que ela está dizendo. Estranho, né? Traduzindo. A Bíblia, ela fala quando ela não fala. Você já tinha falado que você não tá aula? Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nesse texto, por exemplo, dá a entender nas entrelinhas que quando o paralítico desce, a multidão espera que Jesus diga o quê? Seja curado. Pega a tua cama
porque era o que eles estavam acostumados a ouvir. Só que Jesus percebeu naquele paralítico que a prioridade dele não era sair andando. Não, era que o pecado dele fosse perdoado. Jesus olha para o homem e diz: Aleluia. perdoado estão os teus pecados. Aí todo mundo fica indignado na casa. Por que eles ficam indignados? Por duas razões. Primeiro, eles viviam um ciclo vicioso. Qual era o ciclo vicioso? Pega a tua cama e anda. Eles estavam acostumados a ver Jesus fazer isso. Jesus já tinha ido no tanque de Betesda? Já teria ressuscitado, curado o cego. Todo mundo estava naquela expectativa. Mais um paralítico que vai levantar e andar. Aí Jesus vem: perdoados estão os teus pecados. Mas o interessante é que quem ficou revoltado foi os fariseus. Sim. Que se diz conhecer As e escrituras. praticar as escrituras. E também Mas aquela o multidão- milagre dos outros não é igual ao seu. Na verdade, essa multidão, aliás, a nossa geração se parece muito com essa geração que está criticando Jesus. Interessante que então, há vários tipos de público ali. Sim, Há os fariseus que querem ver o que está é acontecendo. os místicos. Há os que querem ver o homem levantar e andar. Mas Boa ninguém parte. esperava ter o perdão. Exatamente. Boa parte daquele público estava ali para ver o oculto e o escondido acontecer. É a coisa mística, né? Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 lá na casa. Tem gente que faz isso. Mas não deixa só o Salmo 91. Põe lá o Salmo 51, Salmo 32, Salmo 40. Salmo 40. Põe lá a Bíblia toda, deixa a Bíblia aberta toda. Aí tem pessoas, tem cristãos que são místicos. Eles colocam lá o Salmo 91 como se fosse um amuleto, ou seja, eles só substituíram os símbolos da sua antiga religião. E põe um copo de água do lado. E ainda colocam um copo de água na televisão, como se fosse o milagre da água benta. Aquela multidão que está na casa de Jesus, que critica Jesus, ela tem o mesmo ciclo vicioso que nós. Nós somos assim. Fala aí. Por que a universal coloca aquele copo de água? Hã? Por que quer tomar aquele copo Não de água? sei. Por que não colocar um refrigerante? Na hora do almoço, meio-dia, tomar Uma água. coca Que gelada? água parada da dengue. Então, é uma pergunta assim que até hoje eu não sei a resposta. É a única. Até agora é o que aconteceu comigo. Porque eu trabalho com uma certa pessoa que ela é crente. Porém, ela levanta altar na casa dela e coloca copo com água, deixa a Bíblia aberta e todas essas coisas. Só mudou os símbolos. Porém, quando ela vem falar algo pra mim sobre pessoas do ciclo dela que exercem a religião da Umbanda e fala que leva a blusa pro altar, né, pra fazer trabalho, eu falo pra ela: o que você faz é a mesma coisa que eles, porque você pega a peça de roupa, leva pro altar, lá leva um monte, lá unge, lá fazem, pega um copo de água, põe, bebe. Vamos lá. A gente vai fazer, eu vou fazer uma comparação, isso que a gente está conversando, vou fazer uma comparação com as campanhas que a gente faz, né? 7 sexta-feira, 7 quarta, 7 dias de jejum. Vamos lá. A Bíblia, se você for analisar alguns textos, ela traz uma certa base para que a gente tenha esse tipo de campanha, né? 7 mergulhos de Naamã, as 7 voltas na cidade de Jericó, você entendeu? Então, na verdade, a campanha em si, quando a gente faz, ela não deveria, a gente já deveria estar estimulados a ter fé, mas a campanha, ela cria esse ambiente para que a fé seja estimulada, né? E quando a gente utiliza esse subterfúgio de, traz a sua roupa, a roupa de alguém querido, foto, traga a foto da sua família para a gente orar, a chave. Não há nada de errado em si, em tudo isso, desde que fique explicado que aquilo não pode produzir a fé na pessoa. O que tem que produzir a fé é o seu crer em Deus, que ali é uma representatividade de alguma área da sua vida que você quer
Cristo faça alguma coisa. A gente não pode usar a chave, o altar, a peça de roupa, como se fosse um amuleto. Aí é diferente. O amuleto é transferir os símbolos da antiga religião para a nova religião. Porque é como se, um exemplo, ela leva uma flor para casa, aí põe em cima da geladeira. Ninguém pode tocar naquela flor, só na sexta-feira. Quando Jesus estava na cruz, eles pegam a roupa de Jesus e estavam disputando para ver quem vai ficar com a roupa de Jesus. Porque eles têm um amuleto. O corpo de Moisés, se o corpo de Moisés é encontrado, o corpo dele se torna objeto de adoração. Tamanha era o amor que eles tinham pelo líder Moisés. Então assim, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Quando Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados, ele na verdade está identificando que a necessidade do paralítico não era ele levantar e andar. A necessidade do paralítico era receber o perdão de Deus, porque é através do perdão libertador que faria ele se levantar. Aleluia. Agora, quando aquelas pessoas começam a questionar quem é este que diz que tem poder para perdoar pecado, Jesus conhece o que está passando na mente daqueles homens e faz a pergunta: o que é mais fácil dizer para este paralítico? O que é mais fácil dizer para este paralítico? Perdoados estão os seus pecados, ou pega a tua cama e anda? Vamos transferir essa pergunta de Jesus para nós hoje? O que seria mais fácil pregar hoje? O que seria mais atrativo? Que tipo de mensagem atrairia mais? Perdoados estão os seus pecados, ou pega a tua cama e anda? Depende do nível espiritual de cada crente. Aí que tá, a grande maioria de nós quer ver o pega a tua cama e anda. Porque a gente quer ver a igreja. A gente não quer ser confrontado. Perdoados estão os seus pecados. Mas eu quero ver o agir acontecer. Exatamente. É dessa forma. O que Cristo está nos ensinando é que não existe bênção sem mandamento. Não existe milagre sem princípio. Não existe transformação externa sem uma transformação interna. A maior necessidade daquele paralítico era a sua alma estar em paz com Deus. Perdoados estão os seus pecados. Depois ele diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, eu digo para este homem: pega a tua cama, mas primeiro perdoados estão os seus pecados. É interessante, professor, porque o que foi que Jesus era um judeu? Ele estava corroendo, a falta de perdão estava corroendo ele. Então Jesus já tinha sondado o coração dele e sabia. Então era judeu, conhecia a lei, sabia o que era certo, sabia o que era errado. A situação que ele estava corroendo. Então havia necessidade de perdão. Agora vamos imaginar o contrário. Gente, vamos imaginar o contrário. Aquele paralítico, ele precisava andar ou ser perdoado? Primeiro ser perdoado. A maior necessidade dele não era física, era espiritual. Agora vamos fazer o contrário. Se Jesus dissesse para ele: pega a tua cama e anda, ele sairia com um milagre, mas com um problema na alma. Veja bem, ele sairia com a bênção, porém sem perdão. Ele sairia abençoado, sem princípio. De repente não ia dar nem valor à bênção. Não só isso, mas observe o detalhe. Não adiantava nada Jesus abençoar aquele homem, estando ele nas condições espirituais que ele se encontrava. Se Jesus o abençoasse com a cura física, ele certamente perderia sua salvação. E o que importa mais? A salvação ou a bênção? A salvação. Aleluia. E assim até porque, veja bem, se Jesus abençoar a sua vida nas condições espirituais que muitas vezes nós nos encontramos, nós vamos destruir aquilo que Deus construiu. Você se converte na mesma hora. Sim. Na verdade, a gente se auto-engana. Qual foi o problema de Adão lá no Éden? A automedicação. Como assim automedicação?
Quando ele viu que estava nu, o que ele fez? Folha de figueira e fez avental. Aí Jesus desce, passeia no jardim e pergunta: onde tu estás, Adão? Aí ele diz: ó, pequei e tal, quem mostrou para você que você estava nu? Aí ele terceiriza a culpa, né? Foi Eva. Aí Eva terceiriza a culpa, foi a serpente. E aí no final das contas, Jesus substitui aquele avental de figueira pela pele do animal. Ou seja, Adão achou que a pele do animal resolveria o problema da sua nudez. A automedicação nunca traz a cura. Aleluia, vou até anotar pra mim. A automedicação vai fazer o problema amenizar, mas ele vai ficar lá. A gente precisa deixar com que Cristo faça essa cirurgia. Então, o Novo Testamento, Eis-me aqui, Senhor. o Novo Testamento ele instrui para depois trazer aspectos físicos, externos e abençoar. Veja bem, eu vou te dar um exemplo prático para encerrar o assunto daquilo que eu estou dizendo. Deus não pode te dar um carro se você não tem carteira de motorista. Se você pegar um carro sem carteira de motorista, você vai perder o seu carro na primeira blitz. Eu estou falando isso de forma espiritual. Eu estou entendendo. Você entendeu? É dessa forma que a gente precisa entender o Evangelho. É que a gente foi ensinado a ser viciado. E graças a Deus que a gente está tendo a oportunidade de aprender de forma correta. Aleluia. Então, amanhã ou depois eu não posso ser culpado de algo que eu estou instruindo. Qual que é a última parte do Novo Testamento? É a escatologia, né? Escatologia. Que está centralizada no livro do Apocalipse. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, que aqui, gente, vai criar uma confusão, vocês vão querer saber de